chá que nem faz efeito. Tem chá que faz o efeito contrário. Tudo isso só de preparar errado. Hoje eu vou te contar 3 segredos que vão virar 6 de como se preparar o chá e o que pode sair errado se você não seguir esses passos. Eu sou o Caian, especialista em fitoterapia e dedico minha vida a aprender sobre plantas medicinais, tanto da sabedoria popular e tradicional quanto o conhecimento científico mais moderno. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre como preparar um chá potente, seguro e eficaz. Mas para começar, lembre-se, o uso de plantas medicinais não substitui o diagnóstico e tratamento médico. Se você precisar de ajuda, procure um profissional de saúde da sua confiança. E você também pode entrar em contato com a gente para atendimentos de fitoterapia em Curitiba e região de forma presencial ou online para todo o Brasil. Vamos entender por que preparar um chá errado pode fazer ele não ter efeito ou ter um efeito pior, um efeito diferente do desejado. Tudo isso envolve sobre o como o preparo faz para extrair os fitocomplexos, os complexos de ativos que tem dentro de uma planta. Vou contar um exemplo para vocês. Sabe a camomila, aquela planta que todo mundo conhece e adora o seu chazinho? Ela é famosa por ser um chazinho calmante, mas ela também tem alguns ativos dentro de si que são estimulantes. Só que ela tem uma grande quantidade de ativos calmantes e uma pequena quantidade de estimulantes. Só que esses calmantes eles evaporam no calor, eles são óleos essenciais, eles estão presos a essa parte aromática e volátil da planta. Então, se eu preparar ela aquecendo demais, eu vou perdendo essa ação calmante, enquanto eu mantenho a estimulante que existe em muito pequena quantidade. Talvez com 1, 2 ou 3 chás você não perceba isso. Mas esses princípios estimulantes eles se acumulam no organismo ao longo dos dias, porque eles são mais pesados. E quando eles se acumulam no organismo, isso vai fazendo você começar a perceber a agitação e a estimulação que ele produz. Então, com o tempo, esse calmante já não vai mais ter efeito, que a gente já estava perdendo ele aquecendo demais aquela planta. E pior do que isso, a camomila vai começar a ter um efeito estimulante no seu organismo. Então percebe? Pequenos detalhes de como preparar o chá, dependendo da planta, dependendo da situação, pode mudar por completo o efeito que ela vai gerar na gente. Então vamos para as dicas. Isso que a gente chama popularmente de chá, a gente divide em 2 grupos, as infusões e as decocções. A infusão é aquele chazinho que a avó ensina pra gente, onde a gente aquece a água até formar as primeiras bolinhas, mas bem longe da fervura ainda. Então adiciona as plantas e cobre por um tempo e toma logo em seguida. Quando que a gente utiliza isso? Quando a gente vai preparar flores e folhas. Mas não são todas flores e folhas que são ideais para infusão. Tem uma muito famosa no Brasil que precisa ser fervida bastante tempo e pouca gente sabe disso. Então as pessoas ficam esperando um efeito milagroso dessa planta, mas preparam ela da maneira errada. Mais para frente no vídeo eu vou contar que planta que é essa e como que a gente deve preparar. Mas vamos continuar. Segunda dica da infusão. Eu preciso necessariamente tampar quando eu adiciono as plantas. Por quê? Eu estou buscando reter aqui os óleos voláteis, os óleos essenciais, a parte aromática da planta, que com o calor evapora, mesmo com o calor da temperatura ambiente, que dirá com o calor de um chazinho. Então eu tampo para diminuir a perda desses ativos que estão na parte aromática da planta. Uma outra dica é um erro comum, que muita gente vai ferver essa água e então desligar e adicionar as plantas falando, não, já não está mais fervendo porque parou a ebulição quando eu desliguei. Mas aí aquela água vai estar 85, 90 graus e vai perder boa parte da sua propriedade aromática. Outra coisa importante é, eu devo tomar um chá ainda morno, logo após o preparo. Por quê, gente? Porque senão justamente essa parte aromática vai se perdendo ao longo do tempo. E mesmo que eu guarde ele numa garrafa fechada, ainda assim ele vai degradando até em contato com a luz, para você ter uma noção. Então eu tenho que preparar a infusão, preparar o chazinho
e tomar logo em seguida ainda morno. Mas se eu for preparar cascas, raízes ou sementes, aí eu não vou preparar uma infusão, eu vou preparar um decocto, eu vou ferver por pelo menos 10 minutos para quebrar a parede celular daquela planta e liberar o que tem dentro, porque cascas, raízes e sementes têm células muito mais rígidas do que flores e folhas. E justamente por isso também esses ativos são mais pesados, então eu não preciso tomar imediatamente após fazer. Eu posso guardar ali por 10 a 12 horas aquela decocção e ir tomando, porque é o tempo que leva então para ela oxidar e perder boa parte da sua proposta terapêutica. E como eu disse para vocês, eu ia contar de uma planta que é uma folha e que precisa ser fervida. Uma planta que não adianta fazer um chazinho, porque senão a gente não vai ter efeitos. Essa planta é a espinheira santa. A espinheira santa ela tem uma película protetora em volta da folha que impede num chazinho de ser liberado os seus ativos. Para mim ter os benefícios da espinheira santa, eu preciso ferver ela por pelo menos 10 minutos. E eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, então deixa um like para o YouTube saber que o nosso conteúdo é de qualidade e entregar para mais pessoas. E também, se você quiser aprender mais sobre plantas medicinais, acompanhe os nossos vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai se surpreender.